Olá você, bem-vindo ao episódio 19 dos nossos bate-papos sobre economia. Aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Nos próximos 3 episódios vamos conversar sobre políticas públicas e entender os conceitos econômicos que servem de justificativa para a interferência do Estado. Nesse episódio, vamos abordar o conceito de falhas de mercado e externalidades. E por isso, na capa do slide, vemos uma foto da fenda aberta em uma rodovia próximo à cidade de Chone, no Equador, durante o terremoto em abril de 2016. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, então não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e clicar no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Como comentado, vamos começar entendendo o que são as falhas de mercado e abordar a primeira delas, que são as externalidades. Tivemos a oportunidade, nos episódios 17 e 18, o episódio da Nova Zelândia e o episódio da Austrália, de explorar o conceito de eficiência econômica ou bem-estar da sociedade. Para relembrar, resumidamente, a eficiência de mercado é a soma do excedente do consumidor mais o excedente do produtor e que, na situação teórica de não cobrança de imposto pelo Estado, onde o comprador paga o preço de equilíbrio P e o produtor recebe o preço de equilíbrio P, maximiza a quantidade transacionada no mercado, ou seja, a quantidade de equilíbrio. Essa medida de benefício mútuo da eficiência econômica também é denominada bem-estar da sociedade. Ou seja, quanto maior a eficiência econômica de um país, maior o bem-estar desta sociedade. Agora, a pergunta que veio à sua cabeça. O governo, por intervir através da edição de políticas públicas, pode melhorar o resultado do mercado? Na maior parte das vezes, o mercado, que são todas as pessoas realizando trocas voluntárias, produz o máximo de excedente econômico, ou seja, maximiza o bem-estar da sociedade pela melhor alocação dos recursos escassos. Ainda sobre a pergunta se a intervenção do governo pode melhorar o resultado de mercado, provavelmente você também já deve ter ouvido algumas vezes que o liberalismo econômico defende a política de Estado do laissez-faire. A origem dessa expressão é incerta e é atribuída ao comerciante Legendre, que teria pronunciado numa reunião com Colbert, ministro de Estado do rei Luís XIV. Perguntou Colbert: Que faut-il faire pour vous aider? Numa tradição literal, o que o governo pode fazer para lhe ajudar? Ao que o comerciante teria respondido ao todo-poderoso ministro: Nous laissez faire, laisser aller, laisser passer, le monde va à lui-même. Que significa literalmente: deixai fazer, deixai ir, deixai passar, o mundo vai por si mesmo. Meu Deus, o meu rascunho de francês é tenebroso. Jean-Baptiste Colbert instalou o colbertismo na França, onde teve uma grande importância no desenvolvimento do mercantilismo, ou da teoria mercantilista, bem como das práticas de intervenção estatal na economia
que o mercantilismo adotava. Mas não resta dúvida que o primeiro autor a usar a frase laissez-faire numa associação clara com a sua doutrina liberal foi o Marquês de Argenson, ministro de Luís XV, por volta de 1751. Para responder à pergunta de se o governo, por intervir através de edição de políticas públicas, pode melhorar o resultado de mercado, se faz imprescindível uma regra básica. O governo, antes de intervir, deveria apresentar à sociedade 2 pontos. Primeiro, provar que existe realmente uma falha de mercado. E segundo, mostrar que o governo realmente é capaz de resolver esta falha de mercado. Mas então, o que é uma falha de mercado? A falha de mercado é uma situação em que o mercado, pessoas realizando transações voluntárias, por si só, fracassa ao alocar os recursos com eficiência. Ou, em economês, você já está craque. Falha de mercado é quando o mecanismo de preço conduz a uma situação de alocação ineficiente de recursos e a uma perda de peso morto do bem-estar econômico. Ou seja, o resultado de mercado deixa de ser ótimo, então é possível defender uma intervenção estatal na economia. E por que isso ocorre? Porque o mundo perfeito só existe na imaginação dos utópicos. As hipóteses teóricas são, como o próprio termo expressa, são teóricas. Elas facilitam na montagem e na explicação dos modelos básicos. E quais são essas hipóteses? A primeira, que os mercados são perfeitamente competitivos, o que não é real. Existem algumas situações em que isso é muito distorcido. A segunda hipótese é que as decisões só afetam os compradores e os vendedores, o que no mundo real nunca é 100%, e que em alguns casos apresenta um grande impacto em terceiros. Então, quais são as causadoras das falhas de mercados? Podemos dividir elas em 3 grandes geradoras de falhas de mercado. Primeiro, as externalidades. 2, os monopólios e oligopólios. 3, as assimetrias de informação. Calma, vamos por partes que nem o Jack Estripador. Vamos ver todas elas. Só como momento cultural da série, a foto ao lado é da falha geológica de San Andreas, nos Estados Unidos, e que se estende por 1.290 quilômetros, atravessando de norte a sul todo o estado da Califórnia, e é um dos limites entre as placas tectônicas do Pacífico e a norte-americana. Para quem gosta do assunto, o filme Terremoto de 2015 mostra em detalhes a falha de San Andreas. Momento cultural. Toda vez que pensamos na palavra externalidades na economia e intervenção estatal, nos vem à cabeça a situação de desastres naturais, como terremotos, conforme a foto do slide na capa desse episódio, ou furacões, enchentes, secas prolongadas ou até invasões extraterrestres, como nesse slide. Mas a definição básica sobre externalidade na economia é a seguinte: a externalidade é o impacto das ações de uma pessoa sobre o bem-estar de outras que não tomam parte da ação. Ou, traduzindo, toda vez que uma transação entre duas partes afeta uma terceira parte,
que não está envolvida nela. Agora que você já está mais acostumado, podemos utilizar a terminologia da economia para definir externalidades. As externalidades fazem com que os mercados aloquem os recursos de forma ineficiente. Uma outra maneira de expressar é que a externalidade é toda vez que o custo social é diferente do custo privado. Ou, pela outra perspectiva, toda vez que o benefício privado é diferente do benefício social. Vamos explicar isso através de exemplos mais adiante. Como vimos, a externalidade é toda vez que uma transação entre duas partes afeta uma terceira parte que não está envolvida. Portanto, as externalidades podem ser positivas quando os benefícios sociais superam os benefícios privados. Como exemplos, o desenvolvimento de novos remédios, ou os chips de computador e de smartphones. É o que nós chamamos em economia de transbordamento tecnológico, porque os benefícios sociais superam em muito a simples funcionalidade técnica. Por exemplo, os telefones celulares no Brasil permitiram um aumento na oportunidade de trabalho para as classes menos favorecidas, como diaristas, pedreiros, eletricistas, mecânicos e vários profissionais autônomos. Aqui também não podemos esquecer a indústria de defesa, que, desenvolvendo tecnologia para uso bélico, transborda em benefícios para a sociedade. Exemplos não faltam: o forno de micro-ondas, originário do radar na Segunda Guerra Mundial, o GPS, sistema de localização global oriundo dos satélites militares, até a margarina como alternativa à manteiga para as tropas. São inúmeros os exemplos. Tem outros exemplos mais corriqueiros, por exemplo, a polinização de abelhas para as lavouras, até como agentes da evolução genética para as plantas, o treinamento de funcionários nas empresas. E não podíamos deixar de mencionar o ensino, a transmissão de conhecimento nas escolas. Prefiro esse termo do que a palavra educação, pois quem transmite educação é a família. Já as externalidades negativas têm os custos sociais superando em muito os custos privados. Como exemplo, os aviões comerciais supersônicos, que geravam poluição sonora. Lembrar do avião Concorde francês, que quando rompia a barreira do som, arrebentava os vidros dos prédios. Outro exemplo, as garrafas PET de refrigerantes, que causam grandes problemas ambientais, que levam 400 anos para ser degradadas e poluem os oceanos. Outro exemplo, os congestionamentos urbanos, que basicamente contrapõem o transporte individual versus o transporte coletivo. Eu gosto muito da expressão: país rico não é aquele que pobre anda de carro, é aquele onde o rico anda de transporte público. Essa frase foi dita pelo ex-prefeito de Bogotá, na Colômbia, Henrique Peñalosa Londoño. E também a poluição do ar por algumas empresas industriais, por algumas indústrias. Como comentamos, o ensino básico é um bom exemplo de externalidade positiva. Podemos afirmar que, no caso do ensino básico, o custo privado, apesar de ser igual ao custo social, isto é, o mesmo valor monetário, para uma família pobre, o custo relativo pesa muito. E aí, além dos pais não colocarem a criança na escola, as crianças precisam começar a trabalhar desde muito cedo para ajudar no sustento da família. Já o benefício social do ensino básico supera em muito o benefício privado.
Para a sociedade, ter a criança na escola é a oportunidade de transmitir conhecimentos e habilidades básicas para que a pessoa tenha condições, se quiser, de se desenvolver e buscar seus próprios objetivos, além da sociedade ganhar pela formação de indivíduos mais produtivos, que irão contribuir para a melhoria do país. Também não podemos deixar de considerar o efeito colateral positivo, que é evitar que a criança ou jovem em formação vá frequentar ambientes pouco adequados, com a possibilidade de se tornar um delinquente e um futuro problema para a sociedade. Então, com a ajuda do nosso gráfico preço versus quantidade, onde normalmente nós analisamos até agora as curvas de demanda e oferta, vamos agora utilizar com as curvas de custo social marginal, custo privado marginal, benefício social marginal e benefício privado marginal. Como a explicação sobre essas curvas requer um certo grau de paciência sua e minha, vamos conversar sobre elas em um episódio específico. Agora, eu só peço a você que acredite nas curvas. A maneira de análise é basicamente idêntica ao que nós já vimos em episódios anteriores sobre o deslocamento das curvas de demanda ou de oferta quando submetidos a choques externos. No caso, temos a curva vermelha de benefício. Aqui no exemplo, o benefício privado marginal, MPB, e a curva azul do custo, a do custo privado marginal, MPC, que no caso é igual ao custo social marginal, MSC. A interseção das duas curvas definem o ponto de equilíbrio E1, determinado pelo preço de equilíbrio de mercado e a quantidade de equilíbrio de mercado. Porém, quando o Estado estimula o mercado de ensino básico, isto é, uma intervenção no mercado, e provoca um choque positivo de benefício, então a curva de benefício é deslocada para a posição da curva verde, que é denominada de benefício social marginal, MSB. No novo ponto de equilíbrio E2, determinando um novo preço de equilíbrio ou preço ótimo, que no caso é maior que o preço privado, pois o adicional foi coberto pelo investimento do Estado no ensino básico. Friso, investimento e não gasto do Estado, feito com o dinheiro dos pagadores de impostos. E determina também a nova quantidade de equilíbrio, ou quantidade ótima, que é superior à quantidade de equilíbrio privada, isto é, mais crianças terão acesso ao ensino básico. Para complementar a análise, precisamos lembrar dos episódios 17 e 18 sobre eficiência econômica e excedente do consumidor e produtor, cujos valores eram definidos pela área delimitada pelas curvas de demanda e oferta. No caso da análise, podemos observar que a área do triângulo amarelo é o valor do ganho de eficiência econômica, ou bem-estar da sociedade pelo investimento do Estado no ensino básico. Fica claro no exemplo, e nós podemos observar que, nesse caso, a falha de mercado, pois o mecanismo de preço de equilíbrio de mercado conduz a uma situação de alocação ineficiente de recursos e uma perda de peso morto de bem-estar econômico se não for feito um investimento no ensino básico. Aqui uma observação. Um modelo interessante de estímulo ao mercado de ensino básico é o sistema de vouchers,
que basicamente é um tipo de cartão Bolsa Família para o ensino. Isto é, a família escolhe a escola privada que quer matricular seus filhos e utiliza o voucher para pagá-la. Além de dar a liberdade de escolha para as famílias onde preferem que seus filhos estudem, isso gera um estímulo para as escolas se aprimorarem e melhorarem a si mesmo, pois precisariam competir pela matrícula dos alunos. Esse sistema é um típico exemplo onde o benefício extrapola as duas partes e afeta positivamente a sociedade. A foto ao lado é um exemplo de externalidade negativa. Ela mostra o rio Jiangling, afluente do rio Yangtze, conhecido também como Rio Azul, que é o maior rio da Ásia. Esse aí é o ponto de confluência dos dois rios, na cidade de Chongqing, na China. Como comentamos, a externalidade negativa é toda a situação em que o custo para a sociedade de determinada troca ou transação é maior do que o custo privado. A empresa sempre vai buscar produzir ao menor custo para maximizar o benefício privado da transação. Portanto, ela não considera a poluição gerada. Neste caso, o Estado, para equalizar o custo social, vai intervir através de regulações e normas que irão aumentar os custos privados, no sentido de reduzir ou minimizar, por exemplo, a poluição gerada. Novamente, vamos recorrer ao nosso gráfico preço versus quantidade para analisar a externalidade negativa. No caso, temos a curva vermelha de benefício, que no exemplo é o benefício privado marginal, MPB, que é igual ao benefício social marginal. Temos também a curva azul do custo, a do custo privado marginal. A intersecção das duas curvas definem o ponto de equilíbrio E1, determinando o preço de equilíbrio de mercado e a quantidade de equilíbrio de mercado. Porém, quando o Estado, através de regulações para o controle da poluição ambiental, isto é, uma intervenção no mercado, provoca um choque negativo no custo, então a curva de custo é deslocada para a posição da curva roxa, que é denominada de custo social marginal, MSC. No novo ponto de equilíbrio E2, que determina um novo preço de equilíbrio ou preço ótimo, que é maior que o preço privado inicial, pois o adicional de custo para atender à regulação antipoluição deve ser coberto pela empresa. E determina também a nova quantidade de equilíbrio, ou quantidade ótima, que nessa situação é menor que a quantidade privada, isto é, vai se produzir menor quantidade do bem devido ao aumento do custo, e isto é proposital e forçado, para evitar gerar mais poluição. Para complementar a análise, podemos observar que a área do triângulo rosa é o valor que é a perda de eficiência econômica ou perda de bem-estar da sociedade, se não houver a aplicação de regulação antipoluição. A atuação do Estado, através de certas regulações antipoluição que obrigam as empresas a investirem no tratamento de resíduos, na redução de emissões de poluentes, na redução do consumo de água e outras medidas. O que veremos mais adiante é que é muito difícil para o Estado definir adequadamente qual o nível de custo de regulações que devem ser aplicados,
de modo que, ao invés de gerar a pretendida melhoria na sociedade, acabam causando prejuízos sociais. Aqui é um momento para uma reflexão sobre o conceito de externalidade e intervenção do governo. Soltar um pum é uma externalidade? Sim, principalmente num elevador. E qual deveria ser o remédio econômico para essa externalidade? Proibir as pessoas de comer feijão e repolho? É engraçado o exemplo, mas faz com que pensemos sobre o conceito em si. Normalmente, as minorias politicamente articuladas ou grupos de interesse sempre demandam a intervenção do Estado através do estabelecimento de leis e regulações para atender seus desejos e interesses. E aí no Brasil temos dúzias de exemplos, como cotas nas universidades, leis sobre o feminicídio, proibição de colocar saleiro sobre a mesa nos bares e outras, né? Lembra então da frase de Edmund Burke, filósofo e político irlandês do século XVIII, considerado o pai do conservadorismo moderno, sobre as minorias barulhentas. Dizia Burke, porque meia dúzia de gafanhotos sobre um arbusto fazem o campo ressoar com seu inoportuno barulho, enquanto milhares de magníficas cabeças de gado repousam sobre a sombra do carvalho inglês, ruminam e permanecem em silêncio, por favor, não imaginem que aqueles que fazem barulho são os únicos habitantes do campo. Muito interessante a frase. Outro exemplo de externalidade real e terrível é essa aí acima. Voo transcontinental de 14 horas de duração, lotado, nenhum assento vago e você é premiado como nas fotos acima. Qual seria a solução para essa externalidade? Se você tem alguma sugestão, por favor, faça uma caridade e envie para a IATA, a International Air Transport Association. Esse aqui que eu vos falo agradece e muito. Como comentamos, o Estado intervém no mercado quando existem externalidades, com o objetivo de igualar o custo privado ao custo social. Mas isso não é uma missão fácil. Vamos avaliar essa situação em um caso real, como, por exemplo, a produção de pneus. A indústria de pneus gera um problema de poluição ambiental, principalmente pela vida útil do pneu e o descarte não adequado. Para igualar o custo social com o custo privado, porém, aí tem-se um problema. Somente temos certeza do custo privado, que é o preço de mercado do pneu. Porém, não se tem como determinar adequadamente o custo social. Para o cálculo do custo social, teria que especificar as funções de utilidades e de preferências, que normalmente são um chute, baseado em modelos discricionários, isto é, depende da opinião de quem está realizando o cálculo. Então, se criar legislação ambiental para igualar custo social ao custo privado, é outro chute, pois ninguém sabe qual é o nível ótimo de regulação. O risco aqui normal é que o governo estabeleça um custo social muito alto através de regulação pesada, o que vai prejudicar a sociedade,
fazendo com que o mercado produza muito menos do que seria ideal para a sociedade. Por exemplo, se dermos duas alternativas ao consumidor, por exemplo, você tem o pneu da empresa A ao preço de R$ 100. Essa empresa não liga para o meio ambiente. E na loja também tem o pneu da empresa B a R$ 1.000. E essa empresa é uma empresa que cuida de não poluir. Acredito que você, como eu, acaba comprando o pneu de R$ 100, que podemos chamar isso de preferência do consumidor. Isso mostra, na prática, a distância entre o custo social calculado por burocratas e o custo privado seu como consumidor. Aqui não estou de modo algum defendendo que não se faça nada para evitar a poluição causada pelo descarte inadequado dos pneus. Mas será que a regulação não poderia estimular que o próprio mercado venha a oferecer meios de corrigir isso? A concorrência entre os fabricantes de pneus poderia gerar estímulo de receber o pneu usado como parte do valor do novo, e se criar uma rede de logística reversa que consegue remunerar pela reciclagem do pneu usado. Exemplo, pneu ainda com estrutura, vendido para redes credenciadas de empresas recauchutadoras de pneus. Pneus sem condições, vendido para recicladoras que recuperarão a manta de aço ou venderão para empresas de cimento utilizarem nos fornos, ou para a extrusão e obtenção de grânulos de borracha para recapeamento asfáltico. Outro exemplo prático por exemplo, uma mesma marca de shampoo no mercado. O de embalagem normal, o preço de R$ 10. O em embalagem biodegradável, ao preço de R$ 15. É o mesmo produto, o mesmo shampoo. Eu poderia arriscar dizer que 98% dos consumidores vão acabar levando o da embalagem normal por R$ 10. O que você acha? Vamos ver mais exemplos como não é nada fácil tentar intervir e igualar corretamente os custos privados com os custos sociais das externalidades. No slide, no sentido anti-horário, temos 4 situações. A primeira, a construção de uma estrada, que tem externalidades positivas, como o desenvolvimento para a população das cidades que ela irá interligar, trazendo mais riquezas, mais serviços, mais oportunidades de trabalho. Desculpa. E externalidades negativas, como o aumento de poluição causado pelo tráfego de caminhões, de carros, ônibus, e que trazem impactos ao meio ambiente. Como calcular isso adequadamente? Difícil. O segundo slide é sobre a fabricação de pneus, que nós já comentamos extensamente no slide anterior. O terceiro exemplo é o turismo, que apresenta externalidades positivas como o aumento de vendas no comércio da cidade, frequência nos restaurantes, os hotéis cheios, serviços e geração de muitos postos de trabalho. Mas também tem as externalidades negativas, como o aumento da poluição do meio ambiente, o aumento de custos de vida para os residentes, além dos incômodos causados pela explosão de população, que às vezes 10 vezes mais numa cidade pequena durante o período de temporada. Acho que muitos de nós já tiveram a percepção disso durante o verão no litoral norte paulista, ou na região dos lagos Carioca, ou em Floripa, em Santa Catarina. O quarto exemplo é a produção de commodities, cujas externalidades dão uma contribuição expressiva para a riqueza dos países,
também geram melhorias na infraestrutura, nas estradas, nas pontes, nos portos, melhoria da balança comercial do país. Mas também tem as externalidades negativas, pois são geradores de poluição. E aí, como igualar e calcular esses custos? Nada fácil, como nós vemos. Aqui vai um comentário, sobre a legislação ambiental no Brasil. Melhor dizendo, as legislações ambientais no Brasil, que são uma verdadeira colcha de retalhos. São vários órgãos na esfera federal, no nível estadual, e cada estado tem uma legislação diferente, e ainda tem as legislações municipais, que muitas vezes elas têm normas conflitantes. No Brasil, isso é um inferno de Dante. Ou pior, o inferno de Dante só tinha 9 círculos. No Brasil, o inferno da regulação ambiental tem muito mais do que 9 esferas. Por exemplo, o Código Florestal obriga a manter 20% da propriedade intocada. Se por acaso você achar água na sua propriedade, você vai sofrer com milhares de restrições. O que as pessoas fazem? O proprietário esconde a fonte de água, enquanto nos Estados Unidos a água valoriza a propriedade. Olha o que nós chegamos. Percebam e atentem que sempre os burocratas ou grupos de interesse tentam impor suas preferências pessoais para toda a sociedade. Você quer entender como burocratas ou grupos de interesse tentam e impõem suas preferências e interesses pessoais para a sociedade, fazendo a argumentação que o Estado vai investir o dinheiro dos pagadores de impostos em projetos que trarão melhoria de bem-estar para a sociedade através das externalidades positivas geradas por esses projetos magnâmicos? No slide você pode vislumbrar 3 bons exemplos desse tipo de bondades. Ou, vou usar o meu francês clássico, canalice e bandidagem institucionalizada. O primeiro exemplo, a Copa do Mundo de 2014. Apesar de eu pessoalmente sentir uma alegria na alma de ver a presidente ovacionada pelo Maracanã lotado na abertura do evento, isso não significou nada pelo prejuízo que causou aos brasileiros, além de desviarem rios de dinheiro para a construção superfaturada de vários estádios, elefantes brancos que não se sustentam e já virarão sucata. Todas as promessas de externalidades positivas, que seriam as obras de infraestrutura urbana pelo país, a maioria não saiu do papel. A primeira mentira foi que não seria utilizado dinheiro público, que seria financiada pelo setor privado. Na real, 85% a 90% do dinheiro dos pagadores de impostos é que bancou a Copa do Mundo. Quais os grupos de interesse por trás disso? O PT, as oligarquias políticas dos estados, as empreiteiras, as empresas de mídia, a FIFA, que levou uma grana, os patrocinadores do evento. Então, a Copa do Brasil, o custo estimado foi da ordem de 40 bilhões de dólares. Isso, 40 bilhões de dólares. Mais do que as últimas 3 Copas anteriores juntas. Então, você tem Japão de 2002, Japão e Coreia de 2002 custou 16 bilhões. A Alemanha, em 2006, custou 6 bilhões. E a África do Sul, em 2010, custou 8 bilhões. Então, as 3 últimas Copas juntas custaram 30 bilhões de dólares. Já a Copa do Brasil custou 40 bilhões de dólares. Esses bandidos
que torraram o dinheiro da população, que não tem esgoto, não tem hospital, não tem escola decente e vive à mercê de marginais na rua, deviam ser presos pelo resto da vida. Agora nós temos o exemplo número 2, né? A Copa não foi suficiente. Eles tiveram que arrumar as Olimpíadas do Rio de 2016. Para o Cabral, o Eduardo Paes, o Pisciani e as quadrilhas do governo federal roubarem o possível e até o impossível. No Rio Maravilha, não bastou cair a ciclovia, conseguiram sumir com as vigas de aço do viaduto perimetral. Até hoje não encontraram. As externalidades positivas do evento seriam gerar a infraestrutura que solucionaria todos os problemas da cidade maravilhosa, revitalização de várias áreas do centro, etc. O Rio passaria a ser o destino de todo turista no mundo. O custo total do evento foi estimado em 40 bilhões de reais. E o legado olímpico para o Rio você pode ver em detalhes numa série de reportagens que a ESPN fez há um ano após o evento e que você encontra no link da descrição desse vídeo. Para coroar nossos exemplos, trago o turismo ou Zoeiras Sem Fronteira. O programa espetaculoso do Ciências Sem Fronteiras. O programa foi lançado em julho de 2011, na administração da presidente Dilma Rousseff, sendo o ministro da Educação o candidato Fernando Haddad, e foi encerrado após o impeachment da presidente em abril de 2017, durante a gestão do ministro da Educação Mendonça de Barros. O custo total do programa foi de 12 bilhões de reais, 80% para alunos de graduação, principalmente das universidades públicas, onde a grande maioria é da classe média alta. A grande maioria dos estudantes de graduação brasileiros, sem saber nem falar inglês, foram curtir temporadas no exterior às custas dos pagadores de impostos. Só no ano de 2015, o gasto de 3,7 bilhões de reais com 35 mil bolsistas do Ciências Sem Fronteira representava o valor de custo de merenda de 39 milhões de alunos da educação básica. Não tem senso, né? Nos links da descrição do vídeo você encontra mais dados. Isso foi justificado por externalidades positivas, investimento no ensino de jovens fora do país. Ele queimou recursos escassos sem produzir benefícios sociais nenhum. Foi puro marketing político. Se eles queriam melhorar a qualidade do ensino superior, contratassem bons professores das melhores universidades no mundo para lecionarem aqui no Brasil, por um período de 4 ou 6 anos, na graduação e nos programas de mestrado e doutorado. Enfim, para o Estado intervir no mercado devido a uma externalidade, deveriam ser atendidos 4 pontos fundamentais. Primeiro, provar que realmente existe uma externalidade. Segundo, provar que ela é grande e importante o bastante para a maioria da sociedade. Terceiro, provar que o próprio mercado não terá capacidade de corrigir o problema. E quarto, avaliar se a solução da intervenção do Estado, em vez de resolver o problema, vai causar mais problemas para a sociedade. O economista Ronald Coase, da Escola de Chicago e Prêmio de Ciências Econômicas de 1991, foi o autor do Teorema de Coase, que trata do problema do custo social. O teorema procura demonstrar a possibilidade de solução privada ótima às externalidades, isto é,
uma solução sem a intervenção do Estado que maximiza o bem-estar social. E a hipótese assumida no teorema é a situação de baixo custo de transação. O teorema diz que, nessas condições, a intervenção do governo vai aumentar o custo de produzir, aumentando o preço final para o consumidor. Finalmente chegamos ao final desse episódio. Ufa! Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, vamos conversar sobre a segunda causa de falhas de mercado ou ineficiência de mercado, que são os monopólios e oligopólios, bem representado pelos memes aí do lado sobre a empresa monopolista estatal Correios, que além de péssimos serviços, produziu 4 anos seguidos de prejuízos bilionários. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.